Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. Nós estamos aqui de volta, estamos aqui vos fala, pastor Sérgio, e é um prazer estar de volta com você. Desde já desejo feliz Páscoa a você, a sua casa, a sua família. Jesus vive para sempre. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no capítulo 24, verso 13, onde a epígrafe da narrativa do texto vai falar sobre 2 discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que ali antecederam nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. Muito bem, eu quero me deter até aqui. A narrativa do texto você já conhece. E Jesus entra em cena e começa a discorrer. Jesus começa a explicar o propósito da sua vida, mesmo sem eles perceberem a presença dele, sem eles reconhecerem Jesus ali. E a narrativa do texto vai explicar. E quando Jesus discorre toda a Escritura, Jesus como quem Jesus vai se dirigir para um outro povoado. E eles convidam Jesus para entrar em sua casa, para ficar com ele, porque já é tarde. E ali Jesus entra, Jesus se senta, e ao orar, agradecer a Deus pelo pão, Jesus reparte e dá a eles. O texto vai dizer que Jesus naquele momento desaparece da vista deles. Naquele momento em que Jesus entrega um pedaço de pão a eles, seus olhos se abrem. E assim que seus olhos se abrem e reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece. E o texto continua a dizer que depois daquilo, eles comentam entre si que seus corações ardiam quando eles ainda falavam com eles. Diz o texto que eles voltam para Jerusalém e caminham mais alguns quilômetros, mesmo à noite, tarde. Eles caminham e voltam para Jerusalém para contar a respeito de Jesus que havia aparecido para eles. Muito bem, esse é o cenário da narrativa do texto, que nós não lemos na sua totalidade. Para que você compreenda, o texto vai dizer que eles estavam no caminho de Emaús, 2 discípulos de Jesus. E suas mentes estavam possuídas não de outra coisa, mas de temor, de medo, de frustração. Não havia outro assunto senão a morte de Jesus. Não havia outro assunto senão até mesmo o murmúrio apenas de uma ressurreição. Mas eles não estavam ainda acreditando no que havia falado. As mulheres haviam falado que Jesus haveria de ressuscitar. Que anjos apareceram a ela, seres celestiais tinham aparecido. Mesmo assim, eles estavam com os corações endurecidos, porque em suas mentes não tinha outra coisa senão frustrações, decepções de um passado muito recente, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira dolorosa, a sexta-feira de sofrimento, porque Jesus havia morrido, havia sido crucificado, castigado, entregue nas mãos dos malfeitores, dos próprios religiosos da época, dos seus sacerdotes. E agora Jesus estava sepultado. Eles estavam indo. O texto vai dizer que eles discutiam entre si exatamente isso. E de contratempo, Jesus vai chegando. O texto vai dizer que Jesus chega, mas eles não percebem a presença de Jesus. Eles não percebem que é Jesus que está ali.
E por que eles não percebem? Porque suas mentes estão presas a um passado. Suas mentes estão presas e eles estão com as mentes cheias de frustrações, de fracassos. Porque em suas mentes, Jesus havia fracassado. Em seus corações, não havia paz. Eles estavam tomando aquele tempo discutindo, em uma discussão que não ia levar eles a lugar nenhum. Por quê? Porque suas mentes estavam voltadas para a sexta-feira da paixão. Eles estavam confusos, eles estavam perplexos, estavam frustrados e sem expectativa de futuro nenhum. É como se tudo tivesse voltado a estaca zero e tudo o que tem acontecido foi apenas um conto de fadas. E quando Jesus se apresenta, naquele cenário de uma mente turbulenta, eles não reconhecem a presença de Jesus. Será que isso não tem acontecido comigo e com você? Quem sabe estamos presos a um passado, a um cenário de sofrimento, a um cenário onde só chega a informação de morte, onde só se aproxima de mim e de você, é um cenário de frustração. São mensagens que frustram, mensagens que têm nos desligado, que têm tirado da minha mente e da sua mente acerca de Jesus. E Jesus está perto de nós e nós não estamos reconhecendo. Jesus está falando conosco, Jesus está dentro da nossa casa e nós não estamos percebendo. Jesus se aproxima e o texto vai dizer que eles ainda assim não reconhecem Jesus. A ponto de Jesus perceber que eles estão com as suas mentes tão cauterizadas com um cenário de tristeza, com um cenário de frustração, estão tão frustrados, estão tão presos a um passado, tão presos a uma calamidade que aconteceu, que eles não reconhecem a presença de Jesus. E Jesus tem que entrar em cena para que então possa acordar eles, despertar eles. O que é que Jesus faz? Jesus começa agora a perguntar para eles: o que é que vocês estão no caminho discutindo? Porque eles discutiam. Eles batiam um certo tipo de bate-boca ali, se contrariavam, um perguntando para o outro: você acredita? Você crê? E agora o que será de mim? O que será de você? O que será de nós? Eles estavam discutindo, estavam saindo do lugar. Era uma conversa que ia e voltava. Às vezes nós ficamos assim. Ficamos arrodeando em assuntos que não vão nos levar a nenhum lugar. Não vão nos trazer nenhuma resposta concreta e objetiva. E Jesus entra em cena para despertar e mudar essa situação. E Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo? E um deles, Cleópatas, chamado Cleópatas, é você apenas o único em Jerusalém que não sabe o que tem acontecido? E Jesus pergunta: o quê? E um deles vai dizer de Jesus de Nazaré, homem poderoso em palavras, profeta. Deus era com ele, que foi entregue aos sacerdotes, foi traído, foi martirizado, foi levado ao vitupério, à vergonha. E agora já é o terceiro dia em que tudo isso aconteceu. E que nós esperávamos que fosse ele que salvasse Israel. Nós tínhamos certeza que, segundo os nossos princípios, nós acreditávamos que, segundo a Torá, ele iria nesse tempo restaurar Israel. Acreditávamos que era ele. E que tudo estava dentro de um cronograma da Torá. E que ele seria o Messias libertador de Israel. Mas não foi nada disso que aconteceu. E Jesus, quando chega, Jesus chega otados e inércios de coração. Escute, eles esperavam uma coisa. Deus não deixou de cumprir as profecias que havia usado os profetas para cumprir. Mas ele não se manifestou como os homens esperavam que ele se manifestasse. Nenhuma profecia
deixou de ser cumprida. Mas nenhuma profecia foi cumprida no tempo e dentro de uma metodologia humana. Eles acreditavam que Jesus viesse e que ele restauraria Israel. Mas não foi como eles pensavam. Eles não esperassem, ou não chegaram a esperar que fosse um Jesus crucificado. Em suas mentes e seus corações, dentro da realidade deles, eles não acreditaram que o Messias seria entregue nas mãos dos malfeitores. Ou seja, eles estavam descartando a profecia do profeta Isaías 53, que ele viria e sofreria como um cordeiro de Deus, como ovelha seria levado para o matador. Em suas mentes havia descartado isso. Mas Deus não descartou isso no plano da salvação. O que é que nós aprendemos aqui? É que Deus não vai se manifestar dentro da minha realidade. Deus não vai cumprir nada na minha vida dentro daquilo que como eu estou esperando que Ele cumpra. Deus é livre para operar como e quando Ele quiser. Ele não está preso a datas. Ele não está preso a métodos humanos, a mecanismos formados por qualquer pessoa, por uma religião, por uma cultura. Deus não se adapta a nenhum sistema humano. Ele manifesta da forma que Ele quer se manifestar. E foi aprovado por Deus. Deus decidiu que o Messias viesse e fosse sacrificado, fosse morto, aparentemente derrotado, à vista humana fracassado, mas que ao terceiro dia ia triunfar na sua ressurreição. Mas aqueles que estavam esperando uma outra manifestação do Messias. Não essa realidade do Messias. Mas Deus é livre para manifestar como Ele quer. Deus é livre para operar na minha vida. Deus é livre para operar na sua vida como Ele quer. A maneira que Deus quer se manifestar e cumprir os propósitos na sua vida não é a forma que você está colocando, ou quem sabe está esperando que Deus faça. O texto vai continuar dizendo que quando Jesus explica tudo, Ele vai como se fosse para um outro lugar. Os discípulos constrangem Jesus. Fica conosco, já é tarde. Jesus aceita, entra com eles. E ao sentar com eles, agradece a Deus pelo pão e reparte com eles. O texto diz que naquele exato momento, seus olhos se abrem. E quando os seus olhos se abrem, a Bíblia vai dizer que Jesus desaparece do meio deles. Jesus, Ele não está mais ali. Escute, a princípio o texto vai dizer que seus olhos estavam vedados, porque suas mentes estavam voltadas para um passado. Agora, com Jesus na mesa, eles não reconhecem Jesus, e Jesus agora precisa tomar um ato, manifestar um ato que já havia manifestado com eles antes. Só que a princípio eles não conhecem e não conseguem perceber Jesus. Porque o Jesus que eles haviam conhecido era o Jesus da cura, era o Jesus do milagre, era o Jesus da ressurreição, ou seja, o Jesus do poder, o Jesus da multiplicação dos pães. Mas eles não conheciam ainda o Jesus que se sentava com seus discípulos para ter uma comunhão. O Jesus da intimidade. Por isso que seus olhos estavam vedados. Eles precisavam conhecer o Jesus da comunhão, do relacionamento. O Jesus que quer se aproximar não para alimentar de pão e de saciar de sede, mas para alimentar de um relacionamento profundo com Ele. E o texto sagrado vai encerrar esse cenário dizendo que seus olhos se abriram. Quando os seus olhos se abrem, o texto vai dizer que Jesus desaparece. Eles não veem mais Jesus.
A lição que nós encerramos aqui, aprendendo a respeito da ressurreição de Jesus e do que os dois discípulos discutiam no caminho de Emaús, é que eles haviam aprendido a conviver, a viver com um Jesus visível. Eles tinham aprendido a acreditar no Jesus que apalpava, que tocava, que via presencialmente. Mas agora, Jesus está ensinando a eles a crer num Deus vivo, mas um Deus que não se vê com os olhos humanos. Eles agora estão aprendendo a viver com um Deus ressurreto, que morreu, mas ressuscitou, mas que não é mais visível, que não é mais palpável, que não mais se toca com as mãos, mas que se vê pelos olhos da fé, e que agora vão precisar, para manter a comunhão com esse Jesus, a crer pela fé, a segui-lo não pelo que ele está fazendo, mas a segui-lo pelo que ele é, o Jesus ressurreto, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Imaculado de Deus, o escolhido de Deus para salvar a mim e salvar a você. Siga Jesus, o Jesus que você não vê, mas que está vivo e vivo para sempre. Mantenha essa sua crença, ainda que você não esteja vendo nenhuma manifestação de poder, ainda que você não esteja vendo curas, ainda que você não esteja vendo milagres e prodígios acontecer. Mas uma coisa é certa, e eu lhe garanto: se você manter crendo no Jesus ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia, você vai adquirir uma comunhão intensa e um relacionamento que você nunca teve com Ele. E todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Mas o primeiro princípio estabelecido é que você acredite e passe a crer num Deus que está vivo, mas que não se vê, mas vive e vive para todo sempre. Deus te abençoe e que te dê a compreensão, a largueza, a profundidade, a largura, a altura de uma compreensão ampla de um Deus que não se vê, mas que vive e está aqui agora, aí com você, muito próximo a você, esperando que você viva essa realidade de dimensão, de fé, de crença, que é a realidade de crer num Deus que não se toca, que não se vê, que não tem uma percepção humana, mas que vive e vive dentro de você. Deus te abençoe. A sua ressurreição é a garantia de um futuro, é a garantia de uma expectativa diferente. A ressurreição de Jesus garante a sua ressurreição. Acredite, creia que esse Jesus é poderoso também para no último dia ressuscitar a você e transportar a mim e a você para o lugar celestial, o lugar eterno com Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe. Vamos continuar acreditando, crendo no Deus ressurreto, e vive para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.